Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Hoje vamos falar do papel das associações nas comunidades. O associativismo agrega interesses pela vida coletiva e é positivo na medida em que constrói pontes entre as instituições e a cidadania. Qual é o estado da participação cívica em Cabo Verde? Qual é o papel das associações nas comunidades? Como é que o governo deve apoiar as associações? Ao longo do programa, conheça ainda o trabalho desenvolvido pela Associação Safende Tudora. Hoje o nosso convidado a partilhar o seu ponto de vista é o sociólogo Henrique Varela. Olá, tudo bem? Diz-nos, quando é que surgiu o associativismo em Cabo Verde e qual é a necessidade sociológica que provoca isso? A necessidade de surgimento do associativismo prende-se com a luta, com o espírito de união. E se há o espírito de união, como se diz, a união traz a força. E quando estamos unidos, estamos com força, temos mais possibilidades, mais probabilidades de resolvermos e de equacionarmos os nossos problemas. O associativismo liga-se com o espírito de equipa, o espírito de trabalhar junto, trabalhar em grupo, em rede. E quando é que isso surgiu? Surgiu desde que nós ganhamos a consciência da necessidade de que temos de ter cada vez mais forças na resolução dos nossos problemas do dia a dia que nos afligem no dia a dia, no cotidiano. E em Cabo Verde há uma noção de quantas associações existem, onde é que estão? As associações existem em vários lugares e cada tipo de associação tem um foco, tem uma meta. Temos, por exemplo, associações de cariz desportivo, associações de cariz religioso, associações de cariz cultural, são N tipos de associações, cada um com o seu foco, com a sua meta, com o seu objetivo, mas o denominador comum é sempre a resolução coletiva dos problemas dos associados. E há uma noção de quantas existem, por exemplo, em Cabo Verde? Eu não consigo precisar a ideia de quantas associações, só posso dizer que são variadíssimas as associações que existem no nosso país. E quais são as linhas orientadoras das associações? As linhas orientadoras de qualquer associação são, primeiro, a identificação de um problema, segundo, buscar sinergias, buscar alternativas para aquelas soluções e todos têm de trabalhar com o mesmo objetivo, remar na mesma direção. O objetivo tem que ser comum. Se o objetivo é comum, o denominador é comum, o numerador que constitui os membros, os associados, devem estar em rede, devem estar em harmonia, em consonância, para que o denominador, que é a solução, seja encontrada. E na participação cívica, qual é o papel das associações? Na participação cívica, o papel continua sendo o mesmo, só que tem um detalhe, porque nós temos aqui em Cabo Verde algum déficit de cidadania participativa. Muitas vezes as pessoas têm algum pé atrás, como se costuma dizer, quando se trata da participação cívica, porque muitos às vezes passam essa responsabilidade participativa a outrem. Quando é assim, surge essa lacuna de participação cívica. Precisamos, sobretudo, de mais educação cívica, de ganhar mais a consciência da necessidade de termos essa união, essa unidade para a ação. Porque, primeiro, ganhando a consciência, tomando essa consciencialização, é que partimos agora para a sensibilização, que é a ação, para a participação cívica. E qual é a sua percepção sobre o desempenho das associações? Porque nós sabemos que são criadas com objetivos, mas qual é a sua percepção do funcionamento das associações? São, na verdade, representativas da população ou reproduzem as formas do poder? Isso depende de quem está na linha de frente das associações e o foco que as associações têm. Se quem está na linha da associação é gente que tem essa consciência associativa bem formada, tem essa consciência cívica bem formada, essa pessoa conseguirá, por vezes, juntar mais gente, associar mais gente, e quanto mais gente na associação, melhor para a associação. Mas se às vezes as associações têm, por exemplo, algum fim temporário,
esse fim temporário irá dificultar na prossecução dos objetivos da associação e as pessoas do lado de fora ficam com alguma reserva em relação a essas associações. E como muitas vezes as associações começam, arrancam e depois param pelo caminho, param pela metade, então muita gente fica com um certo descrédito em relação às associações. E se as associações são grupos formados para resolver problemas, podemos ver também que quando há qualquer problema, 3 grupos de pessoas se posicionam. O primeiro grupo que é para criticar, o segundo grupo que é para dar palpites, o terceiro grupo que é para agir, que é para atuar. Esse terceiro grupo que faz parte das associações, que é um número menor. Agora, o que é que se tem que fazer para que as associações tenham sucesso? É que o último grupo, o grupo dos que agem, dos que atuam, que estão na associação, tem que aumentar, tem que duplicar, triplicar. Fazendo essa matemática, teremos mais soluções, teremos mais associações surgindo, seguindo exemplo deste grupo que faz ação, que age e que resolve. E do seu ponto de vista, tendo assim uma percepção de uma forma geral, há um bom desempenho das associações em Cabo Verde? Isso depende, como eu disse na questão anterior, porque primeiro você tem que ver a meta, tem que ver o plano de ação. Vendo o plano de ação da associação, ao final de um trimestre ou ao final de um ano, você vai lá ver e conferir para ver o índice de produtividade, o índice de realização. Se passar, por exemplo, dos 50%, chegando, por exemplo, aos 60%, 70%, quer dizer que o índice de produtividade, a satisfação é positiva. Agora, eu creio que é muito difícil nessa estatística para você encontrar, por exemplo, um índice de produtividade abaixo dos 50%. Podemos dizer que estamos no bom caminho. Basta ter, a partir de 50%, já estamos no bom caminho, porque alguma coisa está sendo realizada. Se alguma coisa está sendo realizada, é porque também alguma solução está sendo encontrada. Então, o associativismo está em queda ou está em ascensão? O associativismo sempre tem que estar em ascensão, nunca em queda. Se está em ascensão é porque tem gente olhando no associativismo como uma forma, como uma via de resolução dos problemas, que nunca deixam de existir. Porque, como se costuma dizer, desde que o mundo é mundo, os problemas existiram, hoje existem e amanhã existirão também. Agora, o que importa é ter gente capaz de encarar, enfrentar, superar. Quem é que encara, enfrenta e supera são as associações que estão na linha de frente do combate dessas situações problemáticas. Pois é, uma delas é Safém de Tudora. Conhece agora o trabalho desenvolvido por essa associação. Safém de Tudora surge num pequeno brincadeira e naquela época que estava com as festas de loja Ponta d'Água, loja do Céu. Então Safém está a parar, que fazer um evento do tipo. De lá, tinha uma foto que Safém de Tudora, onde que põe no perfil do Facebook, desafia vários marcas e eles começam a aceitar aquela coisa motivando para mais além. Os desafios foram aumentando, mas nada que impeça a associação de seguir adiante com o seu projeto de procurar apoio para ajudar quem mais precisa. Bom, meu nome é Roni, sou tesoureiro de Safém de Tudora. Apesar de ter dificuldade com o fundo, ter problema na arrecada de dinheiro para ajudar pessoas, mas no teu estado continua a fazer nosso trabalho e graças a isso e não foi reconhecido para o prêmio de voluntariado do ano na Somos Melhores Cabo Verde na 2017, de ano 2016. A associação cobre várias vertentes sociais, desde campanha de limpeza à entrega de kits, É bolsa, caderno, lápis de cores, lápis de cera. Aqueles material básico para crianças de escola primária. Todo ano não tenta levar não tenta melhorar sempre, não tenta dar o máximo que não pode, além daquele que não dava anos atrasados. Safém de Tudora também participa na reestruturação de moradias, na entrega de cestas básicas, apoio na evacuação de doentes e ajuda pontualmente os deficientes.
Eu tenho um filho deficiente, então recebi apoio dessa filha toda hora. Eu sou super contente. Eu só faço bom trabalho, para mim é bom trabalho. E a censar da Juranha tudo mês? Tudo mês que pode ser seja. A alegria de quem recebe a mudança na própria comunidade motivam os membros da associação a levarem o projeto adiante. O projeto não tem várias crianças especiais que é nosso forte. E tem várias crianças que têm vários padrinhos. Na Portugal, França, e América, Inglaterra, onde que tudo mesmo está reúne, está fazendo compra, está levando coisa que as coisas básicas que está mesmo. Tem um projeto de reabilitação de casa que não compra várias casas, não só na Safinde, mas na outra comunidade, que não faz casa de raiz. Eu tenho que conserto de carrinho de roda, que não conserta vários carrinhos e não entrega também. Então o projeto é vários. Tem que a academia de futebol, que é mais recente, onde não tem várias crianças que tomam não só para futebol, mas para reeducar, para evitar de cair certas influências na comunidade. A associação arranjou a sua estratégia de funcionamento. Não tem fundo próprio, mas não espera pelo apoio do governo. Em termos de parceiro, nossa forma de trabalho é correr social. Nós localizamos um problema, depois de localizar aquele problema, nós fazemos vídeo, nós trabalhamos na rede social, onde temos bastante seguidores e que sempre está seguindo e tem confiança no nosso trabalho e sempre, aqui no nosso caso, está fazendo questão de ajuda. E imigrantes que estão fora, que sempre está ajudando aqueles que se podem. O nome é Safende Tudora, mas a missão é servir Cabo Verde. Por isso dispõe a atuar lá onde for chamada, disse o presidente da associação, de olhos postos na meta. A meta Safende Tudora é longe, não queria ter o nosso próprio espaço, não queria ajudar alguém, mas além de nunca queria ficar naquele circo de pedida, mas sim de capacita pessoas para ter seus próprios rendimentos, entende? E não queria abranger geral. Nosso projeto eu gosto de levar não só para Safinde, mas para várias comunidades fora, até mesmo ilhas, entende? Mesmo internacional para mim. Ele começa a fazer vários trabalhos fora do país. Já se diz, a união faz a força. Olhemos para a própria zona, Safinde. Hoje, com uma realidade diferente. Há uns tempos, Safinde era mal visto para vários problemas de passagem. Até mesmo muitas pessoas da família Safinde não, Safinde, mesmo namorado tinha problema, você entende, para bem Safinde, para bem visita, não terá que subir, não terá bancário, mas eu gosto de Safinde, pessoas estão falando, lá que tem aquele grupo Safinde trota, faz trabalho, tudo todo lugar, você entende, eu tenho que motivar até para bem consciente, você entende, e jovens de cada comunidade, se eles juntam, que eles começar a fazer trabalho social. É bom e o resultado é espetacular, você entende? Porque tem que estar esperar só para o governo, tem que ter o pulmão e o governo, o que hoje amanhã no pulmão, este pulmão também, mostra que o pulmão não está junto, nunca tem pulmão, tem exige, entende? Mas este é bom, não se possa, então tem exige para as pessoas, e se não junta, não te fica mais forte. Que canais de relação existem entre as associações e os governos locais? Esse é um detalhe que tem que ser visto com cuidado, porque muitas vezes as associações funcionam a reboque das autarquias locais. Quando é assim, os propósitos, os objetivos, às vezes se desvirtuam. Por quê? Porque as associações funcionam quase que braços armados das autarquias locais. E quando é assim, há essa tendência da politização das associações, o que não é nada bom, que não abona. Por quê? Na associação tem que se saber que o que une, que o que junta é maior do que eventualmente do que aquilo que poderá se separar. Porque a dependência fica em questão ali. E quando a dependência fica a cargo do governo, as associações dependem do governo, o trabalho é duvidoso. Exatamente, o trabalho fica duvidoso e também tem que se trabalhar numa outra perspectiva, que é nos trabalhos associativos tem que se ter a filosofia de trabalhar com a comunidade e não trabalhar para a comunidade. Porque existe uma diferença entre trabalhar com a comunidade e trabalhar para a comunidade. Quando se trabalha com a comunidade, há o envolvimento, o engajamento da comunidade no trabalho participativo, cívico da associação. Agora, quando se tem a filosofia, por exemplo, de trabalhar para a comunidade,
Quando, por exemplo, um ou outro grupo financiador que ajuda e apoia aquela associação deixar de fazer o financiamento e ajuda, o trabalho para, o trabalho fica pelo caminho. Porquê? Porque a filosofia é trabalhar para a associação. Quando está a reboque de uma autarquia local, na eventualidade da saída desse grupo político, também a associação, o trabalho fica pelo caminho. Agora, quando se tem a filosofia de trabalhar com a comunidade, o trabalho continua, porque trabalhar com a comunidade leva ao engajamento da comunidade, leva à participação cívica da comunidade, e a comunidade vai sentir-se como sendo parte também daquele trabalho que se está a realizar. É esta a filosofia do trabalho associativo, trabalhar com a comunidade e não trabalhar para a comunidade. Mas as associações precisam de capacidades financeira e técnica para poderem colocar em prática os projetos. Como é que uma associação pode adquirir isso? A associação tem que fazer aquilo que nós chamamos de algum lobby, porque se tem gente na associação, é gente que pode ter uma ou outra influência a partir do seu ofício, a partir de onde trabalha. Esses indivíduos que têm uma ou outra influência podem fazer algum corredor no sentido de ganhar algum financiamento para o trabalho associativo. E também há a ideia de se pagar cotas. A associação tem que viver também e sobreviver das cotas que os associados, que os membros pagam. E ali temos que ter também essa cidadania, essa disciplina, essa domesticação dos associados, essa educação para o pagamento das cotas, para que a associação possa ter a sua sobrevivência. Mas e o governo, como é que podia apoiar então uma associação, neste caso? Creio que o governo pode ter, por exemplo, alguns canais de financiamento de algumas associações, vendo os propósitos da associação. Porque eu creio, por exemplo, uma associação que luta para combater flagelos como a droga, como a violência, eu creio que com esses propósitos o governo poderá dar uma ajuda, dar um apoio, porque são situações que nós vivenciamos no dia a dia, são situações que preocupam o governo. A questão, por exemplo, da educação, a questão da violência, a questão da droga, nessas questões costumo dizer que nós não devemos sentir convidados e sim sentir convocados, porque o convite tem duas opções, ou você aceita ou você recusa. Mas a convocatória também tem duas opções, é aceitar ou aceitar, porque não tem escapatória, porque é obrigatório, dado a necessidade, a urgência e a pertinência daqueles objetivos traçados por associações que lutam com esses flagelos. E qual seria, do seu ponto de vista, a melhor forma de fazer andar as associações? Como devem portar esses porta-vozes das comunidades? É cada membro, cada associado, fazer a seguinte pergunta: o que é que eu, enquanto associado desse grupo associativo, devo fazer? Não apontar o dedo para o outro, que cada um tome essa consciência e que cada associado faça um tipo de uma introspeção, olhando para dentro de si, qual é o seu papel, qual é a habilidade que ele tem, tendo essa habilidade, que contributo tem que dar, porque os membros da associação devem ter a consciência de que devem ter a união, a cooperação, a colaboração e a participação nas atividades. Nunca deverá prevalecer a competição dentro de uma associação. E como tem gente, como tem associados com habilidades, com talentos diferentes, o que tem que haver é a complementariedade entre esses vários talentos em favor, em prol da associação, que o denominador tem que ser sempre comum. Fazendo isso, trabalhando em rede, partilhando as ideias, os propósitos, seguiremos em frente sempre e teremos sucesso. E qual é a diferença entre a associação e ONGs? O nome é diferente, não é? A associação normalmente é daqui, não é? É a nível nacional. As organizações não governamentais já têm um detalhe, têm mais financiamento, quase que as organizações não governamentais, quando têm esse rótulo, quando têm esse título, entre aspas, quase que essas organizações não governamentais são vistas num outro patamar, são menores, não é? E têm mais organização, têm mais estrutura funcional. As associações às vezes têm essa lacuna, têm esse déficit organizacional, esse déficit de estrutura, mas no fundo os propósitos quase que se
convergem, é para o bem, para tratar aquilo que é o bem da comunidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Sucessos sempre. A união faz a força. O ponto de vista de hoje termina aqui. Fique bem, até um próximo programa.